Olá, pessoal. Então, vamos para a aula de educação física. Eu sou a professora Jaciara e essa aula é para o terceiro ciclo do ensino fundamental, ou seja, para os alunos do sexto e sétimo ano, tá certo? O objeto de conhecimento da nossa aula de hoje são lutas. Primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem a diferença entre lutas e brigas. Gente, são totalmente diferentes. Observem essas duas imagens. A primeira imagem, essa daqui, ela deixa bem claro que as pessoas que estão lutando, que as pessoas que estão fazendo esses movimentos, elas utilizam equipamentos diferentes, roupa, estão em lugares também apropriados para isso. Já essa outra imagem, aparece uma confusão, uma briga, tá certo? Uma confusão entre duas crianças, que aí poderiam ser dois adultos, tá certo? E isso independe da idade. Onde muitas vezes há troca de palavrões, coisa que na luta isso não é permitido, tá certo? Então, frisem bem, tá certo? Essa diferença entre lutas e brigas, tá ok? Dando continuidade, eu coloquei aqui uma planilha falando sobre essa diferença entre as lutas e brigas. Nas lutas, existem técnicas, os movimentos eles são organizados. O atleta, que é a pessoa que está lutando, ele treina bastante para poder fazer algum golpe, tipo um chute, um soco, um pontapé. Então, há uma técnica para isso. Já na briga, não. Os movimentos eles são totalmente desorganizados, não tem técnica. Eles agem da forma com que eles pensam, tá ok? Nas lutas também, existe um local adequado. Muitas das vezes é um ringue, é um tatame, tá certo? Existe um lugar pré-determinado para que a luta aconteça. Já na briga, não. Ela acontece em qualquer lugar, infelizmente. Pode ser na rua, em casa, em uma festa, tá ok? Então, ela acontece de acordo com o momento. Independe do lugar que a pessoa esteja. E nas lutas, uma coisa muito importante é que existem regras, e essas regras elas devem serem cumpridas, tá ok? Porque se não cumprir, olha só, há punições, tá certo? Na luta, um ganha e o outro perde, de acordo com o cumprimento dessas regras, de acordo com as punições que ele sofreu, tá certo? Já na briga, não há regra. Tudo é permitido, não há punição. Vence quem conseguir massacrar o seu oponente, o seu inimigo, tá ok? Infelizmente, na briga, pode tudo. Ele pode golpear a pessoa que está brigando com ele de qualquer maneira. O oponente na briga é um adversário, ele não é um inimigo. Isso na briga não. Na briga, a pessoa que está lá brigando, tendo a confusão, ele é considerado um inimigo. Na luta, não, ele é um adversário. Muitas vezes, quando termina aquela apresentação da luta, os atletas vão lá, se abraçam, tá certo? Eles são amigos, muitas das vezes, fora daquele ambiente, tá certo? Então, ele não vê a pessoa com quem ele está lutando como um inimigo, e sim como um adversário que ele precisa respeitar. Outra coisa, então, o lutador ele é considerado um atleta, é uma profissão, ele ganha dinheiro para isso, ele ganha prêmios, ele ganha medalhas. Já na briga, não. A briga, ele não é um atleta, ele é uma pessoa comum, tá certo? No Brasil, a gente tem vários tipos de lutas. Muitas dessas lutas elas são influenciadas por outras culturas. Existe a cultura europeia, existe a cultura oriental, mas a gente vai se atentar mais para a cultura africana e indígena, tá certo? Da cultura africana, olha só essa imagem. Nós estamos vendo aqui um grupo de capoeira. A capoeira tem sua origem na África. E a indígena, nós temos essa outra imagem aqui, que é uma luta lá típica dos índios, que é o uca-uca. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre essas duas lutas. Vamos lá. O uca-uca.
O que é essa luta? Ele foi criado pelo povo indígena Bacairi e povos do Xingu, localizado no estado do Mato Grosso, aqui no Brasil, viu? É uma das modalidades dos jogos dos povos indígenas. Nós que não somos considerados totalmente indígenas, claro que a gente tem essa miscigenação, mas nós não temos os Jogos da Primavera, os Jogos Olímpicos. Lá para os índios também eles têm os seus próprios jogos. E uma das modalidades esportivas é o Uca-Uca, tá certo? Então, o Uca-Uca é uma competição esportiva criada no ano de 1996. O Uca-Uca, além de esporte, ele também possui um caráter ritualístico e disciplinar, sendo uma forma encontrada pelos nativos, no caso os índios, de promover a cultura e participar da vida nativa. Então, é muito importante que os índios eles vivenciem essa cultura para poder passar de geração em geração. A luta, então, como ela é lutada, como ela é iniciada? Qual é a finalidade do Uca-Uca? A luta ela é iniciada com os atletas de joelhos, onde os lutadores ficam frente a frente. Eles ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Eles se encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão, tá certo? Na próxima aula eu vou colocar um videozinho mostrando como é realmente essa luta. Agora vamos falar um pouquinho da capoeira. Acredito que a capoeira ela é mais conhecida da gente, tá certo? Ela está mais presente na nossa cultura, na nossa vida. A origem da capoeira data da época da escravidão no Brasil. Muitos negros foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de café. Então, a capoeira era uma forma de luta e de também resistência, tá certo? Porém, para não despertarem suspeitas, os escravos adaptaram os movimentos da luta aos cantos da África, fazendo tudo parecer uma dança. Eles enganavam os capitães do mato, os senhores de engenho, dizendo que o que ele estava fazendo ali era uma dança típica do seu país de origem, que é a África, tá certo? Que são do continente africano. A capoeira foi criada do jeitinho que a capoeira foi ficando do jeitinho que ela é hoje, gingada. Hoje em dia, gente, a capoeira é considerada uma luta, um esporte, uma dança, um jogo, uma brincadeira. E ela faz parte da nossa cultura, ela faz parte da nossa história. Então, ela é muito importante ser propagada, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Foi uma explicação bem rápida sobre quais são as lutas pertencentes aqui no nosso país e nós vamos fazer o aprofundamento mais desses temas na próxima aula, tá certo? Então, um grande beijo e até mais.